E mais uma vez, Bolsonaro dá sinais aí que quer abandonar Nunes, que quer jogar Nunes para escanteio, mas essa relação entre Bolsonaro e Pablo Marçal se encaixa perfeitamente naquela boa e velha expressão brasileira, né? Chove, mas não molha. Olha, isso aqui foi publicado hoje pelo Antagonista e eu quero fazer uma reflexão com vocês. Bolsonaro indica desembarque da campanha de Ricardo Nunes. Desde o início da campanha, há uma cisão entre a ala bolsonarista e a ala mais pragmática do comitê do prefeito MDBista. Veja bem, aqui não há somente uma insatisfação por parte do Jair Bolsonaro em apoiar Nunes e também dos eleitores de Jair Bolsonaro por essa decisão, mas também há uma insatisfação por pessoas que estão ali na base eleitoral do Ricardo Nunes, que não é lá essas coisas, né? Mas para você ver, eles são tão seguros de serem protegidos pelo sistema, de que eles praticamente não fazem questão do apoio de Jair Bolsonaro, mesmo perdendo as eleições, mesmo sabendo que, ou pelo menos eles não querem admitir, que sem o apoio de Jair Bolsonaro, o Nunes seria completamente irrelevante nessas eleições ou em qualquer outra para um cargo do executivo. Pressionado pelo efeito Marçal e cobrado cada vez mais por seus eleitores nas redes sociais, o ex-presidente Jair Bolsonaro tem indicado a aliados que ficará cada vez mais afastado da campanha à reeleição do prefeito Ricardo Nunes, MDB. Mas é aí que tá. Isso é meio que, como eu posso dizer, uma situação ambígua. E por que eu estou falando isso? Por causa disso aqui, ó. Após Datafolha, Bolsonaro aparece por vídeo em evento com Nunes e Tarcísio. E aí? O que está acontecendo? É uma jogada do Jair Bolsonaro? Ele está meio que ganhando tempo para o Marçal? Ele está tentando criar uma ponte para ele se aproximar do Marçal no segundo turno? O que está acontecendo? Bom, a gente vai refletir sobre isso aqui. Voltando aqui para a matéria do Antagonista, a menos, a princípio, não está prevista a viagem do ex-presidente para São Paulo, nem mesmo a gravação de um programa, de uma propaganda específica ao lado do prefeito paulistano. Do outro lado, Bolsonaro pretende participar de atos públicos de aliados no Rio de Janeiro e Santa Catarina, principalmente. Desde o início da campanha, há uma cisão entre a ala bolsonarista e a ala mais pragmática do comitê de Nunes. A ala bolsonarista tem pressionado Nunes a ser mais enfático na defesa das pautas defendidas por Bolsonaro, mas com pouco sucesso até o momento. Na verdade, não existe nem pouco sucesso. Não existe sucesso algum, porque Nunes, ele não representa os valores defendidos pelos eleitores de Jair Bolsonaro, ele não está afim de defender esses valores, ele já deixou bem claro, só não viu isso quem não quis entender, pelo menos nesse sentido, o Nunes é sincero, ele já deixou bem claro que ele quer somente os votos de Jair Bolsonaro. E o que me deixa mais perplexo, para não dizer outra palavra pior, é o apoio de Jair Bolsonaro a Nunes, um cara que tomou várias medidas que são completamente contraditórias às pautas defendidas pelo bolsonarismo. Votar em Nunes é simplesmente aceitar o estado da cidade de São Paulo do jeito que está. Marçal é uma mudança. Pode ser uma mudança para pior, como também pode ser uma mudança para melhor, mas dificilmente será a mesma coisa. O resultado é que o influenciador Pablo Marçal, do PRTB, conseguiu atrair a atenção do eleitor bolsonarista e hoje é apontado como herdeiro do episódio político do ex-presidente da República. E isso que está irritando muita gente, né? A verdade é que Pablo Marçal, de forma naturalizada, ele se tornou o herdeiro do capital eleitoral de Jair Bolsonaro, sem precisar atacar o presidente Bolsonaro. É isso que é interessante. Ou seja, eu não sei se foi estratégico do Pablo Marçal, mas sendo estratégico ou não, você pode ver que o Pablo Marçal só fala bem do Bolsonaro. Pode ser uma falsidade, pode ser por estratégia, mas ele só fala bem, ele não ataca Jair Bolsonaro. Talvez o Pablo Marçal esteja indo por aquela linha, olha, deixa que eles mesmos se queimam. E foi praticamente isso que aconteceu desde o início da campanha. Aliás, desde quando o Pablo Marçal, ele conseguiu ter um destaque nessa campanha eleitoral. E volto a dizer, a grande verdade é que a maioria de nós não dava nada pelo Pablo Marçal. Isso aconteceu do lado da esquerda, isso aconteceu com a família Bolsonaro, isso aconteceu com Silas Malafaia, aconteceu com todo mundo. Ninguém deu nada pela campanha de Pablo Marçal. Aí o Nunes, esse vagabundo, ele tenta apelar para aquele sentimento de idolatria que existe dentro de muitos bolsonaristas, né? E calma, antes que você fique putinho da vida, eu votei em Jair Bolsonaro em 2018, votei em 2022, se ele vir contra o Lula, eu voto nele de novo. Uma coisa é você ser eleitor de um candidato, de um político.
outra coisa é você ser idólatra, é você ser tapado. Também publicado pelo Antagonista, né, um trecho aqui de uma fala do Nunes na sabatina que ele cedeu lá ao programa da revista Antagonista, né? Marçal não respeitou o protagonismo de Bolsonaro, diz Nunes. Isso aqui foi no Roda Viva. Em entrevista ao Roda Viva, Nunes comentou sua presença discreta na manifestação de 7 de setembro na Avenida Paulista. Mas como que Marçal não respeitou o protagonismo de Bolsonaro? Pelo contrário, Marçal ele sempre demonstrou até de certa forma um excesso de respeito, principalmente nessa campanha. Se você voltar para 2022, você pode até dizer que o Marçal, né, se esse é um grande problema para você, óbvio, né? Porque em campanha é normal os políticos se atacarem no campo eleitoral, mas ainda assim, quando se trata da direita e quando se trata do perigo que tem a esquerda, eu acho uma grande burrice a direita ficar se degladiando, porque a esquerda ela se une e ela já tomou vários espaços de poder, certo? O Marçal, ele fez apenas algumas críticas, de certa forma até injustas, contra Jair Bolsonaro em 2022 no primeiro turno. Mas no segundo turno ele deixou claro, pessoal, vamos votar no Bolsonaro, porque votar branco, votar nulo, votar ou se abster é dar voto pro Lula. E o Lula é muito pior do que Bolsonaro. Ou seja, no primeiro turno, Marçal cagou pela boca, dizendo que Jair Bolsonaro e Lula era a mesma coisa. Depois ele viu que ele cagou pela boca, foi lá e corrigiu o erro dele. E nessa campanha ele fez de tudo para ter a benção de Bolsonaro e não teve. Vocês já pararam para pensar numa situação? Vocês estão vendo Silas falando mal do Boulos, Bolsonaro atacando o Boulos? Você está vendo esses caras de palanque que adoram palanque para poder gerar uma manifestação falando mal do Boulos? Não. Estão pegando no pé do Pablo Marçal? Me mandaram esse vídeo nas minhas redes sociais. Não sei quem é esse rapaz, não sei se ele é influencer, não sei de onde ele veio, nunca vi esse rapaz na minha vida, mas eu pergunto a vocês, esse início de vídeo dele, ele disse alguma mentira? É incrível, cara. Eu até agora não vi, pelo menos não de forma expressiva, nem o presidente Jair Bolsonaro, nem o Malafaia, nem o próprio Tarcísio atacar diretamente o Boulos, fazer uma campanha de exposição sobre o Boulos, mas eu tô vendo o trio aí, né, a divindade da direita bolsonarista somente atacando o Pablo Marçal. Bolsonaro fala do Pablo Marçal, Malafaia grita falando do Pablo Marçal. Sabe o que tá acontecendo? Enquanto eles batem em um cara que representa a direita mais do que eles hoje, mais eles estão dando brecha pro Boulos receber voto. Você pode achar esse comentário injusto. Marçal está representando mais a direita do que eles representam hoje. Mas se nós nos apegarmos aos fatos, ao histórico, ao que está acontecendo agora, não tem como dizer que Marçal, pelo menos no discurso, não esteja representando mais os interesses da direita do que o próprio Jair Bolsonaro, Silas Malafaia e Tarcísio. Para começar, uma direita verdadeira, ela jamais, em hipótese alguma, apoiaria um cara como Nunes. E ainda que essa direita, né, verdadeira, estivesse refém por algum motivo, como é o caso de Jair Bolsonaro, que está refém ali do sistema, do Valdemar da Costa Neto, para proteger ele e os filhos dele e tal, quem sabe, talvez, muito provavelmente conseguir aí a sua elegibilidade de volta, ainda assim, soa muito estranho um cara como Jair Bolsonaro, Silas Malafaia, Tarcísio, que sempre bravejaram contra a esquerda, apoiando um cara que sempre defendeu pautas que são completamente diferentes daquilo que nos é caro. E os próprios eleitores de Jair Bolsonaro falaram, não, a gente não vai votar no Nunes, a gente continua com o senhor capitão, mas a gente vai de Marçal. Porque eles ficam jogando contra o Pablo Marçal e a galera de esquerda que até votar no Pablo Marçal, porque não vota no Nunes, não vota. Nem os da direita vai querer votar no Nunes. Esses caras de esquerda que também iria votar no Pablo Marçal porque ele despertou muito voto da esquerda, vai votar no Boulos. Aí ele falou uma grande bobagem, porque o que acontece, pessoal? O Nunes, ele não tem capital político nenhum. Ele entrou na Prefeitura de São Paulo como vice, alguém muito bem relacionado dentro do sistema, nos bastidores, né? Ele deve ser tão boca de veludo nesse sentido que até o Tarcísio está colocando em risco o capital político dele para defender o Nunes. Mas capital político o Nunes não tem. O capital político que ele tem aí foi emprestado por Jair Bolsonaro. Emprestado não, né? Foi sequestrado. Botaram uma arma na cara do Jair Bolsonaro e falaram, passa o capital político, é um assalto, passa aqui pro Nunes. Então assim, pessoal, e ainda assim todo esse capital político decidiu não apoiar o Nunes.
A grande maioria está indo para o Pablo Marçal. Então, quem votaria no Nunes, cujo capital político em mais de 90% pertence a Jair Bolsonaro, jamais votaria no Boulos. É isso que eles não estão percebendo. Os caras são tão toscos, que eles batem no cara que representa a direita, que hoje tem muito mais atividade, eloquência nas palavras, oratória, que tem um bom discurso, que de fato fala o que a população quer ouvir e anseia para que seja colocado em prática, é o Pablo Marçal. E como eu já falei inúmeras vezes aqui, o Pablo Marçal ele pode ser um grande engano, mas os únicos candidatos que de fato representam a direita ou o anti-lulismo, anti-establishment, pelo menos no discurso, é a Marina Helena e o Pablo Marçal. Pablo Marçal ele ganhou um destaque, ganhou um capital político próprio e esse se tornou o verdadeiro motivo da briga, porque ninguém dava nada pelo Pablo Marçal. Eu não dava nada pelo Pablo Marçal, você que estava aí não dava nada pelo Pablo Marçal e o cara calou a boca de todo mundo. Só que da mesma forma que nós subestimamos o Pablo, o Jair Bolsonaro também fez a mesma coisa. Não, ele achou, né, que o Pablo Marçal, todos nós achamos que o Pablo Marçal seria um Levi Fidelix da vida, seria um Emael da vida, ia estar ali representando, ia conseguir uns votinhos e tal, conseguir uns votos, aí pro segundo turno, vamos negociar um cargo e tal. Ele achou que seria isso, mas não, o Marçal tomou a parada de assalto. E como eles não tinham plano B, porque não acreditavam que o Marçal iria ascender dessa maneira, ficou todo mundo desesperado, tomando posturas desesperadas, deixando de atacar o Boulos, esqueceram até do Teatro das Tesouras para ficar atacando o único que de fato representa o discurso da direita. Agora, o Marçal pode ser uma decepção? Pode. Mas olha, quantas vezes Jair Bolsonaro já nos decepcionou? Quantas vezes pessoas que nós depositamos votos de confiança, né, já nos decepcionaram? Assim sendo, quem mais se aproxima dos valores, pelo menos na fala, né, que os paulistanos e o Brasil está sedento, é o Pablo Marçal. Então, diante do cenário que está aí, ele merece um voto de confiança, sim, ainda que nos decepcione. Mas eles preferem bater no cara. E com isso, começa a bagunçar o jogo. Porque o Nunes não vai ganhar. O Nunes não ganha. Só que se Malafaia e companhia continuar batendo no Pablo, tem voto que vai pro Boulos. Essa quantidade de voto que vai pro Boulos, ela, podemos dizer assim, que ela é ínfima. Pessoas que votariam no Nunes, na sua grande maioria, como eu falei, jamais votariam no Boulos, porque é capital eleitoral de Jair Bolsonaro. No entanto, essa divisão ela favorece a eleição do Boulos. Quanto mais gente decidir não votar em ninguém, se abster ou então votar branco, isso é vantagem para o Boulos, porque essa briga não leva votos diretos para o Boulos, mas vai fazer muitos da direita falar, ó, que putaria essa, quer saber, não vou votar em ninguém, não vou sair de casa, ou então vou fazer meu voto de protesto e vou votar na Marina Helena, ou seja, uma mulher incrível, uma candidata incrível como a Marina Helena, vai receber voto de protesto. E votar na Marina Helena agora no primeiro turno, você tem todo o direito, é uma candidata incrível. Eu apoiaria a Marina Helena se ela tivesse mais chances de ganhar. Mas votar na Marina Helena agora no primeiro turno, porque você ficou com nojinho do Pablo Marçal, assim como muita gente ficou com nojinho do Bolsonaro, é levar voto é dar vantagem pro Boulos. Desculpa, a verdade é essa. Tá entendendo? Então os caras são tão espertos, né? Nossa, tão inteligentes que vão bater no Pablo Marçal. Mas sabe o que é isso aí, gente? Vamos ser coerentes aqui, vamos ser verdadeiro. Inveja. A inveja está acabando com a direita. Não somente inveja, eu acredito que a inveja ela seja uns 30% da situação. Isso tem a ver com o domínio, com a territorialidade, não vou acertar falar a palavra, me perdoe, tá? Com o domínio de território. Tem a ver com o capital político. Como eu falei, não se esperava que o Marçal ia ter essa ascensão. E o Bolsonaro o Marçal ele não atacou o Bolsonaro. O Bolsonaro ele mesmo começou a empurrar o capital eleitoral dele pro Pablo Marçal, a partir do momento que ele decide apoiar o Ricardo Nunes, a partir do momento que ele se torna refém do Valdemar da Costa Neto e do sistema. Dessa vez, as pessoas que muitos trataram como gado mostraram que ela tem que é um eleitorado que tem opinião própria. Quando foi para defender Jair Bolsonaro, foram feitas as coisas mais escabrosas do mundo e contraditórias. Mas quando Jair Bolsonaro entrou numa terrível contradição, depois de um histórico de dar tiro de canhão em passarinho, porque Bolsonaro fez isso com o seu eleitorado diversas vezes, e o povo aqui esperando uma ação do Bolsonaro. E aí, agora vai, o Bolsonaro não fez o que esse eleitorado estava esperando. Ele não perdeu o apoio desse eleitorado, mas esse eleitorado falou, não, agora aí é contradição demais, a gente não vai votar no esquerdista vagabundo que defende a agenda woke. A gente vai de Pablo Marçal. E se precisar da gente, capitão, em 2026 a gente tá junto. Se fosse o Ricardo Salles, meu irmão, o
o Marçal não teria chance. A verdade é essa, ele não teria, ele iria bravejar, ele iria gritar, ele iria espernear, ele iria falar que o Boulos é cheirador de não sei o quê, ele poderia inventar, sei lá, uma história bem escabrosa do tipo, gente, é um exemplo hipotético, tá? Aqui, bem exagerado mesmo, para você entender onde eu quero chegar. Foi descoberto que o Ricardo Salles, ele vai direto em loja de vibrador. Para que ele compra loja de vibrador? O Ricardo Salles tá dando vibrador, ainda que ele viesse com uma história bem escabrosa assim, as pessoas iriam votar no Ricardo Salles, porque o Ricardo Salles representa o pensamento dessa direita que não se sente representada pelo Ricardo Nunes. Por isso que todo mundo foi de Pablo Marçal. A direita brigando com a direita estão se acabando juntos. Apesar que o Pablo Marçal não está brigando. Ele só está aí para concorrer à prefeitura. E olha o inferno que virou. E não é nem com a esquerda. O inferno que virou dentro da direita. Agora vem cá. Esses caras sempre foram direita agora, mostrando as caras? Bolsonaro, Malafaia? É aquilo que a Janaína Pascoal disse há anos atrás, né? Se o bolsonarismo não tomar cuidado, vai se tornar o petismo de verde e amarelo. E é mais ou menos isso que está acontecendo. Existe uma idolatria. Opa, minha filha chegou aqui. Vem cá, papai. Minha princesa chegou aqui, pessoal. Então, o bolsonarismo ele tem se tornado, com determinadas posturas, né, uma espécie de petismo de verde e amarelo, onde há uma preocupação maior apenas com o território, com o poder em si, e não com os interesses que, de fato, representam, né, o eleitorado. Essa que é a verdade. Não existe, né, um embate contra o establishment como deveria ser. Não estou dizendo que não tem essa luta contra o sistema, mas não tem essa luta que se esperava, que se almejava contra o sistema. Principalmente porque Bolsonaro ele está de mãos e pés atados, completamente refém desse sistema. Tá? Desculpa aí a tossinha, gente. Pegou uma virose, está todo mundo de virose aqui e a gente está se recuperando. Então, assim, quando o rapaz aí ele fala de ciúme, quando ele fala de ciúme, eu não acredito que seja ciúme. Eu acho que ciúme aí é o de menos. Tem também esse sentimento, tá? Mas tem mais a ver com a perda do poder político. E o Bolsonaro, ele sentiu isso, ele percebeu que a direita, que todo mundo chamava de gado, né, não tem dono. As pessoas, elas têm pensamento próprio. Não é como o Lula que diz assim, vamos votar em fulano de tal, porque é nosso companheiro, é isso e aquilo, e o pessoal vai lá e vota. Não, o pessoal tem senso crítico. Não é como o eleitorado de Lula, que aceitou sorrindo, né, tudo pelo poder, o Geraldo Alckmin, que eles sempre consideraram de direita, fascista e o caramba quatro. O próprio Geraldo Alckmin que disse que o Lula queria voltar à cena do crime. Isso jamais aconteceria na direita. Imagina, velho, se o Bolsonaro tivesse como vice, por exemplo, uma pessoa como, sei lá, uma pessoa como Kassab, por exemplo, de vice. Vocês acham que o eleitorado de Bolsonaro iria aceitar numa boa? Não. O eleitorado de Bolsonaro engoliu muita coisa goela abaixo justamente para seguir o conselho do Olavo. Papai. Para seguir o conselho de Olavo, para tentar defender Bolsonaro do sistema. Mas isso não é, mas isso tem um limite. Quando era para proteger Jair Bolsonaro contra o sistema, quando ele estava dentro do poder, as pessoas fizeram isso, mas as pessoas esperaram algo em troca. As pessoas deram a retaguarda que o Bolsonaro precisava para ele atacar o sistema, mas o sistema engoliu ele, tá? Né, papai? Pois é, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham um dia abençoado e fica aí a reflexão, tá? Será que o Bolsonaro vai ficar nesse chove não molha? Será que o Bolsonaro vai ficar nessa situação até quando, tá? Espero que vocês tenham um dia abençoado em nome de Jesus. Saurinha tá desejando o mesmo para vocês. Pessoal, para quem não sabe, Saori Kido, minha filha, é autista nível 3 de suporte, tá bom? Então, meu abraço e minha fraternidade para todos os pais atípicos como eu. Tenham um bom dia. Tchau, tchau.